Só começar aqui agradecendo, né, a vocês que vieram, Pastor Marcelo, por se disponibilizar aí para dar esse primeiro momento da gente com a capacitação, né? A gente espera, enquanto presbitério, que esses momentos sejam de fato proveitosos, né? A gente aprenda com eles, que a gente melhore o nosso serviço, né, com música, como instrumento de adoração nas nossas igrejas, que seja de fato um momento em que o Senhor use, né, cada um dos palestrantes que estarão com a gente nesses meses para fazer a gente crescer, né? Naquilo. Às vezes alguém tem uma visão de alguma coisa que a gente não tem, né? A gente sempre tem com quem aprender, sempre tem de onde tirar lição e que a gente aproveite cada momento desse para aprender com esses homens que vão compartilhar aí da sabedoria deles com a gente. Então hoje está com a gente o pastor Marcelo, que é o pastor efetivo da Madalena, é o presidente do presbitério atualmente e está encarregado hoje de trazer essa reflexão sobre o nosso papel enquanto liderança, né, de música, liderança de louvor, num aspecto de reformar esse conceito, né, na cabeça da gente. Um conceito que veio sendo tão deturpado ao longo desses últimos anos, né, das últimas décadas, sendo atribuídos a esse líder, essa figura, papéis que ele não tem, né, funções que ele não tem, status que ele não tem. Então o pastor Marcelo vai aprofundar um pouquinho mais nisso aí, trazer essa reflexão, que eu tenho certeza que vai ser bênção de Deus pro coração da gente. Heavy, está com o senhor a palavra. Valeu. Amém. Então, muito obrigado, queridos, a todos aí, a graça e a paz de Jesus Cristo. Eu inicio assim, falando da minha alegria. Eu já estou aqui em Pernambuco, esse é o 16º ano, nesse presbitério desde a sua fundação, e nós não tivemos até então uma caminhada nesse sentido. Então, eu parabenizo também, Gal, pela iniciativa como secretário de início do nosso presbitério. Quando o reverendo Josielson veio falar comigo, eu fiquei hesitante, mas não pela competência, mas para não sobrecarregar Gal. Mas eu falei, rapaz, vamos lá, Gal tem feito um trabalho excelente na nossa igreja e dividir isso com o presbitério é uma alegria muito grande. Queridos, olha só, esta é uma temática que, que mexe muito comigo, porque é uma área que eu gosto muito, de vez em quando eu atrapalho os meninos lá nessa área, atuando com eles, mas também pela importância dela. Nós vamos partir do princípio, até porque não é o foco da minha palavra aqui, nós vamos partir do princípio que o aspecto técnico, ou seja, musical, já é ou já foi considerado, no caso de vocês aí, como liderança, como premissa para participar dessa área do serviço. Então, eu não vou nem entrar nesse ponto, nós vamos partir do princípio de pessoas que já têm capacitação ou são capacitados para essa área. Tá? Pensando no, aspas, aí, líder de louvor, eu estava pensando aqui em coisas que ele não é. Primeiro, antes da gente pensar, primeiro, sem ordem de importância. O líder do louvor, ou o líder do louvor através da música, ele não é apenas um técnico musical que está ali para avaliar as coisas, se estão boas, se estão ruins, se estão afinadas ou não, embora essas coisas sejam extremamente importantes. Ele também não é um artista que está ali para mostrar a sua arte, o quanto ele é habilidoso, o quanto ele sabe fazer, porque nós sabemos que essa motivação ela é vaidosa e ela compromete a figura do adorador. Ele também não é um animador de auditório. Rapaz, eu já fui pregar em cada igreja, pela misericórdia de Jesus, e eu já vi cada coisa que tem hora que dá vontade de você sair correndo, assim, do sujeito que acha que ele está, assim, sabe, conduzindo uma galera para um programa de auditório. E eu sou um cara animado. O Galdino está comigo, sabe que eu sou, mas tem um lugar com Jesus, esse povo precisa repensar as coisas. Outra coisa muito importante é que o líder, ele não é um sujeito livre, um agente livre teologicamente, para ele passar o que ele quiser, fazer o que quiser, inserir o que ele quiser na vida da igreja. Tá? Uma outra coisa nessa linha é que ele também não é um mediador espiritual. Ele não é aquela pessoa que tem o papel quase que de um sacerdote ou de um sumo sacerdote, de juntar ou de conduzir o povo de Deus a Deus através da música. Não, isso não é verdade. Nem biblicamente, nem praticamente, de forma nenhuma isso é verdadeiro. E o outro que eu coloquei aqui, talvez o mais conhecido de todos, é que ele não substitui o pregador.
Tem cara que está, eu vou falar, cara, assim, pela liberdade com os irmãos, mas tem um irmão que está conduzindo essa parte litúrgica e ele começa a pregar ali, ele traz um tanto de texto, uma coxa de retalho muitas vezes. Cada canção ele faz uma mensagem e além de se comprometer liturgicamente o tempo, a concentração das pessoas, isso acaba desfocando da linha que foi construída da liturgia e também da exposição das escrituras, que daqui a pouco acaba chegando e o sujeito, intencionalmente ou não, acaba assumindo um lugar que não é dele. Então, a gente precisa urgentemente pensar sobre isso. Nós somos uma igreja conhecidamente reformada, e o lema que nos conduz é que nós somos reformados e temos que estar sempre reformando. Eu não tive o privilégio de nascer num contexto de igreja evangélica, eu nasci no contexto de igreja católica, mas comecei a frequentar desde os 7, 8 anos, então eu já vi gente de todos os perfis, de muitos perfis nesse aspecto. É claro, gente, que as pessoas são diferentes na maneira como falam, como expressam, as ações e reações até de cunho emocional, espiritual, mas nós estamos, a ideia é que nós pensamos sobre princípios nesse sentido. Então, aquilo que acreditou-se lá atrás, ou até mesmo que se acreditou sobre isso ontem, tem que estar sempre, nós temos que estar sempre abertos a repensar, porque, obviamente, à luz das escrituras, porque a ideia não é sempre foi assim e a gente vai fazer assim, certo? Não pode ser, porque nós temos um crivo que nós temos que pensar sobre isso, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, pensando no papel deste líder, nós precisamos, eu gosto muito de lembrar disso, e lá na igreja nós trabalhamos assim, é que essa área da música, eu nem gosto que chama de equipe de louvor, por exemplo, porque louvor nós temos outros momentos de culto que são louvor a Deus. É a equipe de música que vai usar a música como instrumento de louvor, de adoração ao Senhor, tá certo? Então, qual é o conceito que a gente precisa entender antes de estilo, qualificação musical, arranjo, cânticos congregacionais? O que nós precisamos compreender e partir dessa premissa, didaticamente falando, é que esta área é a área de ensino. Música na igreja é instrumento para o ensino. Ela tem questões, ela mexe com as nossas emoções, sim, mexe com o nosso cognitivo, ela mexe com a beleza da arte, ela nos emociona. Tem vários elementos que a música mexe conosco, mas a música na igreja, ela faz parte de um aspecto pastoral. O líder dessa área na vida da igreja, ele precisa entender que o serviço dele na igreja tem e faz parte de uma prerrogativa que é dada ao pastor, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas que esse líder atua e precisa atuar diretamente com a responsabilidade de ensino na igreja. Quando nós pensamos na Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Presbiteriana do Brasil, na nossa Constituição, inclusive, é muito clara que é prerrogativa, é responsabilidade, é obrigação do pastor da igreja zelar pelo ensino. E essa área de atuação precisa caminhar concorde com o pastor da igreja. Não apenas pela responsabilidade institucional, mas pela responsabilidade bíblica de instrução. Se nós partirmos desse aspecto, ambos, o pastor e o líder dessa área, que por sua vez vai conduzir os seus liderados, todos os critérios que estabeleceremos, até mesmo da participação, regras da equipe, tudo que envolve o funcionamento do serviço nessa área, precisa passar pelo entendimento de que nós atuamos nessa área para ensinar a igreja. Essa é uma premissa inegociável. Por quê? Porque a proposta do louvor ou da adoração ao Senhor como parte do culto, ela ensina e ensina o quê? Aí, meus irmãos, é o ponto para mim, que é o ponto mais crucial da nossa reflexão. Nós precisamos, como líderes nessa área, vocês que atuam,
as pessoas que fazem parte do grupo, a liderança da igreja como um todo, o ponto de partida é que nós ensinamos e devemos ensinar a palavra de Deus. Parece óbvio, mas não é. Eu vou dar um exemplo muito claro. Muitas das canções que são cantadas nas igrejas hoje, inclusive em muitas igrejas presbiterianas, pela não observância dedicada a essa premissa, são canções focadas nas pessoas. São canções focadas no coração humano, naquilo que eu quero, que eu sinto, que eu desejo. É como se Deus fosse um meio para atingir um fim que é o quê? Me satisfazer. Se nós voltarmos ou nos prendemos ao fato de que a atuação nessa área é um instrumento para ensinar a palavra de Deus, nós já começamos corrigindo o quê? A centralidade. O canto na igreja, ele precisa ser instrumento de transformação. E a única forma de ser um instrumento de transformação é se, através dessa arte, se, através da música, nós estivermos proclamando a palavra de Deus. E aí nós pensamos, poxa, como é que nós proclamamos a palavra de Deus através da música? Gente, parece óbvio também, mas nós precisamos lidar com o óbvio, né? Porque um ponto muito simples. Quando uma música nova chega na igreja, ou chega para o grupo tocar, como é que nós lidamos com isso? Primeiro crivo, até mesmo diante de pensar se ela é congregacional, se ela está, se a gente consegue abraçar a comunidade como um todo, os aspectos técnicos, embora eles sejam muito importantes, porque afinal de contas o canto é congregacional, nós precisamos entender ou avaliar se ela é coerente com os ensinos das Escrituras. Por quê? Porque, às vezes, o sujeito não lembra da pregação que ele ouviu, mas ele fica com aquela música na cabeça dele. E quando alguém tem na cabeça uma canção que foi cantada na igreja, que expressa princípios, ensinos das Escrituras, o que nós contribuímos para que essa pessoa esteja com a mente voltada para o que a Bíblia ensina através da música. Então, esse é um ponto de partida no aspecto geral que nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma. Tá? Então, agora, de forma mais direcionada ao líder. Você que é líder na igreja nessa área, ou que trabalha nessa área, mesmo sob liderança, compreenda, é inadmissível que o líder não esteja preparado, como eu vou dizer, a partir da instrução bíblica. Tem um texto que eu quero aqui ler com vocês, lá em Colossenses, diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos, preste muita atenção, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Presta atenção, quando ele fala da necessidade de instrução e de aconselhamento mútuo, ele insere um instrumento disso, a música. Tá? Então, nós precisamos entender, e esse texto nos faz pensar que, primeiro, é responsabilidade nossa instruirmos uns aos outros. Não é uma escolha. Ah, mas isso aí é papel do pastor. Não, isso é papel de todo crente. Nós temos essa responsabilidade. E nesta área da vida, isso se faz extremamente necessário. Então, líder de louvor, primeira orientação que eu dou para você, depois dessa visão geral, você precisa conhecer a palavra de Deus. Ninguém dá aquilo que não tem. Então, se você é um líder nessa área, que entendeu, que está ali trabalhando junto com o pastor, na função de instruir, de pastorear o povo, de alimentar o rebanho de Deus com a palavra de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é o quê? É você encher a sua mente da palavra do Senhor. Nós estamos falando dos momentos que não são vividos na igreja necessariamente. Nós estamos falando daqueles momentos onde não tem luz acesa, não tem instrumento ligado,
Nós estamos falando daquele momento em que está entre você e o seu Deus, a sua particularidade. Eu estou falando do feijão com arroz da nossa vida espiritual, que é o quê? Devocional, leitura da palavra de Deus e oração. Um bom serviço ao Senhor em qualquer área, mas em particular nessa, começa assim. Como é que você vai abrir a sua boca para poder instruir a igreja sobre algo que você não conhece, caso não conheça? E outra coisa, a sensibilidade, a direção do Espírito, o domínio e a orientação do Espírito Santo de Deus, isso é vivido e intensificado a partir da vida devocional. Nós não podemos dissociar disso, porque se nós não conhecermos, nós não partilharemos. Porque a Bíblia fala que, esse é um tema que eu trabalho muito nas mais diversas áreas da igreja, e que nessa área também é muito importante. A Bíblia nos ensina que nós temos que moldar o nosso coração corrupto. Por exemplo, na área da música, assim, desde a minha adolescência, que eu sou meio atrevido e tento atuar nessa área aí sempre que possível, fiz isso por muitos anos, essa é uma área que mexe muito com a vaidade, por exemplo. Tem muita gente que atua nessa área e que acha que o legal é estar lá na frente da igreja, que as pessoas estão vendo, ele está tocando o instrumento dele, ele está mostrando que ele sabe. Isso é fruto de um coração que não está rendido à palavra de Deus. Porque onde sobressai o orgulho, a vaidade, entenda, não tem espaço para dois senhores. Ou é o Senhor Jesus que está centralizado, é alvo da nossa adoração, ou, se não for ele, não é adoração aceita pelo Senhor. Quando Jesus está conversando com aquela mulher, a samaritana, Jesus disse assim, que vem a hora e já chegou, e ele fala dos verdadeiros adoradores. Os verdadeiros adoradores, diz ele que o Senhor busca, são aqueles que adoram em espírito e em verdade. O que nós temos de forma muito clara aqui, a nossa a habilitação à presença de Deus, nós só nos chegamos à presença de Deus a partir de quem? Dele mesmo, do seu espírito. A verdade que nos guia é o quê? É a palavra de Deus. Não é sobre música, primeiro, é sobre vida. É sobre entendimento. Nós vamos conhecer quem Deus é. Por exemplo, vocês aí, eu estou vendo aí, talvez a maioria seja casado, você quer agradar a sua esposa, você vai dar a ela um presente, certo? Para você dar um presente que agrade a sua esposa, você precisa, no mínimo, o quê? Conhecer. Conhecer. Se você chegar com um prato de jaca, já inclusive tirada, bonitinha, cheirosa, brilhosa, e entregar para minha esposa, você vai arrumar briga, meu irmão. Ela não suporta nem o cheiro da jaca. Aqui em casa todo mundo gosta. Mas se eu chegar com a jaca aqui em casa, eu acho que dá divórcio. Porque ela não suporta. Eu estou dando um exemplo simples para pensar o seguinte: nós não entregamos a Deus aquilo que nós achamos que temos que entregar. Nós devemos entregar a Deus aquilo que Ele disse na palavra que nós temos que entregar. Não é sobre performance, embora nós devamos oferecer ao Senhor melhor nesse aspecto também. É sobre nós entregarmos a Deus o que Ele requer de nós. Quando a Bíblia fala de Caim e Abel, a Bíblia fala que o Senhor recebeu e sua oferta. Nós estamos falando de Deus sondar o coração. Lembram-se de Ananias e Safira, que foram entregar a Deus uma oferta. A oferta é instrumento de adoração. Eles foram entregar a Deus tentando enganar os discípulos. Deus, olha, está aqui, tudo que nós... Eles poderiam ter ficado com parte tranquilamente. Mas eles não optaram por isso. Eles tentaram enganar o Senhor. O que o Senhor quer? Dá-me, filho meu, o teu coração. Na liderança dessa área da vida da igreja, nós precisamos instruir aqueles que trabalham conosco e instruir a igreja sobre a necessidade de nós usarmos a técnica, de nós usarmos a arte, de nós usarmos a música para que o Senhor seja visto, conhecido, proclamado. Nós precisamos rever essa postura tão costumeira da centralidade no humano.
porque o nosso coração busca para nós. Pastor, tem algum problema a gente cantar uma música que fala sobre eu ter um coração que descansa em Deus? Não, não é disso que eu estou falando. O ponto é que, se eu canto de uma música de um coração que descansa em Deus, mas o foco do meu ensino é sobre quem Deus é e não sobre ter um coração descansado, eu estou dentro da instrução bíblica. Porque não há alento, não há firmeza, não há confiança, a não ser em quem Deus é, e não na nossa busca por nos sentirmos bem. Compreendeu? Eu separei um outro ponto aqui muito importante. Olha só. Precisa haver coerência entre a vida e o serviço. Você pode ser um excelente músico, você pode ser um sujeito preparado, assim, que a turma para. Assim, rapaz, eu gosto demais de música. Uma música, eu gosto de ouvir, assim, você pega um instrumental, assim, bem preparado. Eu falei outro dia com o Gal que eu sou meio doido. Eu malho ouvindo baixo instrumental. E aí o cara põe uma bateria junto. É um negócio que eu não sei nem onde eu estou, porque aquilo me enche profundamente. Você pega um vocal sincronizadozinho, as vozes bem divididas, aquela harmonia, isso é um negócio que mexe com a minha alma. Mas entenda, isso não é adoração propriamente dito. Você pega um sujeito que faz isso, e você vai saber desse cara em casa, ele não respeita a autoridade, ele trata mal o pai e mãe, ele é desrespeitoso com a esposa, com os filhos, ele é um mentiroso no trabalho, ele não é um dizimista, ele é um mulherengo, ou uma mulher também. O que eu estou falando é sobre a necessidade de nós lutarmos para que aquilo que nós vivemos seja condizente com aquilo que nós entregamos no serviço. Porque senão vai ser uma performance vazia. E Deus não recebe, definitivamente, Deus não recebe isso. Então, queridos, a minha intenção nessa conversa inicial com vocês, Gal já me disse que muitas áreas em particular vão ser dirimidas e tratadas parte a parte, é sobre a necessidade de nós entendermos que a liderança dessa área de serviço na igreja, ela é pautada nas Escrituras, com a coerência de vida, ou seja, com o testemunho, e com a consciência de que nós estamos ensinando. Nós não temos como não mexer, por exemplo, com as emoções. Cara, tem música, tem acordes, assim, tem vezes que eu estou na igreja que eu me encanto. Aquele negócio entra no meu coração, assim, que a vontade que eu tenho é chorar. Mas entenda, não pode ser só isso. Como não podemos desprezar isso? Se eu estou cantando uma canção que fala sobre a grandeza de Deus e, de repente, alguém que está na igreja escuta ou canta aquilo e fala, poxa, Deus é isso, e isso mexe com o coração, está tudo bem. Nós estamos falando de uma emoção saudável, fruto do conhecimento da verdade que liberta. Nós não podemos nos deter ou buscar o emocionalismo, porque a gente entra naqueles mantras, a gente entra naquelas repetições insistentes para poder envolver as pessoas. Meu irmão, esse não é o nosso papel. Não é. O nosso papel é termos música de qualidade, música boa. Nós estamos falando de gente de responsabilidade com ensaio, com preparação, com tudo, mas, acima de tudo, na conversa de hoje, gente que busca a palavra de Deus, gente que está aberta a rever conceitos. Eu e Galdinho, de vez em quando, conversamos sobre música. Tiramos um bocado de música no repertório. Tem música que chega, ó, essa não rola, essa vai, essa não vai. Por quê? Porque nós precisamos, nós temos a responsabilidade de conduzir a congregação para aquilo que é verdadeiro, segundo as Escrituras. Não é porque eu gosto, eu tenho meus gostos. Agora, eu vou chegar para Gal e falar assim, Gal, coloca um baixo instrumental lá na hora do louvor. Cara, para quê? Para quê? Para me satisfazer? Para errar. Não é porque eu sou pastor da igreja e eu gosto de baixo instrumental que eu vou pedir para tocar para me agradar. Eu não estou dizendo que, de repente, uma música tem um solo de baixo e isso é pecado. Não é sobre isso. O ponto é que o que nós vamos inserir, o que nós estamos ensinando, está pautado na palavra de Deus, para que o Senhor Jesus seja visto, para que as virtudes, para que o ensinamento, aquilo que é sobre Deus seja visto pela congregação.
aí nós caminhamos, se os outros aspectos técnicos nos contribuírem para isso. Tem canções, por exemplo, vamos pegar um cara aqui, João Alexandre. João Alexandre tem umas músicas que eu acho belíssimas, mas tem umas músicas que só João Alexandre canta. Estou falando de tom de voz, de tom de musical e tal, tal, tal. Cara, eu escuto isso no meu carro. Eu escuto isso, eu pego o Jorge Camargo, a maioria canta, mas eu preciso pensar tecnicamente aí, essa abordagem vai ser depois, mas se eu não concedo à criança e ao velho a oportunidade de cantar, eu acabo desfocando ele, preocupado em cantar, de perceber o que está sendo ensinado. Então, nós precisamos facilitar para que as pessoas, através da música, possam extrair o conteúdo que nós queremos ensinar. Então, para isso, nós precisamos entender que existe uma intenção clara, e ele é ensinar a palavra de Deus. Para isso, nós temos que lembrar que nós temos que cuidar do nosso coração, da nossa vida devocional. Para isso, nós temos que estar prontos a fazer mudanças que se fazem necessárias para que o objetivo seja atingido. Para isso, nós temos que abrir mão da vaidade de querer fazer as coisas do jeito que nós somos, do jeito que nós queremos, porque não é sobre nós, é sobre Deus a quem nós adoramos. Para isso, eu vou caminhando aqui para fechar e abrir. Para isso, nós temos que nos lembrar que nós, através da música, ofertamos um serviço a Deus, primeiro, e servimos a comunidade no sentido de usarmos os talentos que recebemos do Senhor para que essa comunidade seja edificada e fortalecida na fé e, obviamente, através da música, adore ao Senhor como o Senhor quer ser adorado. Gal, assim, de forma geral, no primeiro momento, eu queria partilhar essas palavras aí. Massa, valeu. E como o pastor Marcelo falou, tem coisas que para a gente parecem óbvias, mas que no decorrer da caminhada a gente vai perdendo de vista, né? A gente vai no automático, né? Por conta de tanta coisa que a gente tem que dar conta, correria, e casa, e trabalho, e igreja, e a gente vai deixando passar essas coisas. Então, assim, não quando eu propus esse primeiro encontro da gente, era para dar, de fato, essa visão geral, né, do que é esse nosso serviço, da importância dele ser feito da forma que precisa ser feito, né, e encontrando aí esse equilíbrio de tudo, né, que a gente não pode, na nossa caminhada, abrir mão da emoção, mas não se deixar levar somente por ela. Não abrir mão da técnica, mas também não deixar só ser levado por ele. A gente precisa encontrar o ponto de tudo equilibrado e de fato tudo aponte para a glória do Senhor e não para a nossa própria. Então eu queria, nesses últimos minutos que a gente tem, a gente passar por um momento de pergunta, resposta, alguma coisa que vocês tenham de fato em relação ao nosso trabalho enquanto líder de música nas igrejas, alguma pergunta que vocês queiram fazer ao pastor, algum questionamento de repente, alguma coisa que ele falou, alguma coisa que não ficou clara, acrescentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, para a gente poder dar aí também sequência nessa conversa. Eu queria começar já, né, esse momento, eu queria trazer uma pergunta primeiro, e a gente já começar a refletir sobre outras coisas, tá? Rev, eu tenho uma pergunta que na verdade nem é minha. Em novembro do ano passado a gente fez a segunda edição lá do Adoremos, na primeira, e uma pergunta que foi lançada lá na mesa redonda, ela dividiu muitas opiniões, né? E aí eu queria saber do senhor qual é a sua opinião em relação a isso, e também que o senhor compartilhasse, até os amigos aqui, os irmãos presentes, também compartilhassem suas visões. A pergunta era sobre canções que elas são biblicamente ok, né? Biblicamente elas condizem com o que as escrituras trazem, ensinam, não existe nenhum desvio, não existe nada que seja ali uma subversão, né, do evangelho, mas elas foram compostas, por exemplo, por alguém de uma religião, de uma linha aí, doutrinária, que a gente não compactua da mesma fé, por exemplo, literalmente da mesma fé. Tem coisas doutrinariamente que eles acreditam que a gente não. Então, até que ponto o senhor acha ser aceitável, saudável,
trazer canções que tenham esse viés, não na letra em si, né, mas pelo plano de fundo, por exemplo, né, da pessoa que compôs, ou da igreja daquela pessoa, ou da igreja de onde saiu, enfim. Né, a gente tem alguns casos que são que têm sido bem noticiados pela mídia ultimamente, né, de irmãos que até já foram, né, de denominações como a nossa, que hoje caminham longe disso. Qual é a posição do senhor em relação a esse cenário? Olha, ô Gal, essa é uma questão que eu considero muito sensível e Uhum. difícil, Sim. tá? E eu também não vejo possibilidade de baixar uma uma regra única para todo mundo, tá? Uhum. Assim, uma coisa positiva na pergunta é que nós partimos do princípio de entendimento de que o ensino bíblico composto ali é, é ok. O que, Uhum. que eu chamo de ok? Nós nós temos a palavra de Deus e temos a interpretação da palavra. Nós temos doutrinas, por exemplo, que compõem a nossa fé, Uhum. certo? Então, não é só falar da Bíblia, é o sentido em que isso é falado. E aí nós estamos falando de interpretação doutrinária. Se nós partimos do princípio que o que está posto em canções de autores diversos está coerente com a interpretação que a Igreja Reformada faz, nós já temos uma coisa positiva. É fato. Agora, a inserção, eu entendo e creio que ela. É, eu não a descarto de cara, tá? Por exemplo, em nossa igreja, nós cantamos canção, por exemplo, da Lagoinha, Igreja Batista da Lagoinha. Eu vi a Igreja Batista da Lagoinha nascer praticamente nesse boom. Eu tive a oportunidade de viajar com eles uma vez, quando um amigo meu estava promovendo e tal. Tem canções, cara, que eu acho incríveis, belíssimas. Quando a gente vai ver uma série de coisas que aconteceram envolvendo liderança, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, cara, isso nos deixa pensativo, não é sobre julgamento quanto a eles. Tá? O que nós precisamos? O primeiro de tudo é estarmos atentos àquilo que estamos ensinando, inclusive no que diz respeito à interpretação. Tá? Existem canções que, mesmo nesse cenário, porque as canções e o ensino, ela vai estar sempre atrelada a pessoas que são pecadoras, vamos dizer assim, né? Porque ninguém que faz música está isento disso. Agora, se nós tivermos uma situação conhecida que vai ou distrair ou levar as pessoas a se ligar a esse aspecto negativo do que envolve. Vocês, por exemplo, Kleber Lucas, né? O cara tá aí, ele mesmo não esconde não, o que ele está vivendo hoje, não sei o que, não sei o que. Agora, tem canções que eu falei, bicho, que massa isso daqui. O que nós precisamos é ter essa sensibilidade, porque, cara, nós temos muita música boa e referência boa. Então, o ponto de partida tem que ser esse. Agora, o crivo que eu penso, e que é como, inclusive, a gente procura trabalhar na igreja, é isso, cara. A gente não vai para o que está na mídia, e a gente não despreza isso, mas a gente precisa ter cuidado se a inserção de determinada canção não vai conduzir ou mesmo induzir as pessoas para além do ensino. Esse é um crivo que eu considero que nos ajuda nessa avaliação, entendeu? Sim, eu concordo. Eu penso muito na questão da autoridade, né? Que está na mensagem e não no mensageiro, né? Eu compartilho dessa mesma visão. É só porque às vezes é uma dúvida. Como eu vi que surgiu lá, e eu já ouvi comentários de outras pessoas a meu respeito, talvez seja uma temática boa para a gente refletir, para a gente estar debatendo aqui também. Até porque a gente tem esse papel também, né? Eu acredito que Danilo, Douglas, Helson, Prefeito Bruno, a gente tem essa coisa de selecionar canções e levar para os pastores da gente, né, para serem avaliados e tudo mais. Então, assim, a gente ajuda também muito o pastor fazendo já uma pré-seleção, né? Se a gente puder já eliminar muita coisa no meio do caminho, a gente já leva para o pastor aquilo que a gente, e aí entra muito o que o senhor falou, né? De a gente estar em dia com o nosso estudo da palavra. Porque aí você bate o olho numa letra e fala, cara, isso aqui não tem nada a ver com aquilo que a gente acredita. Eu já nem levo para o pastor, já bloqueio aqui. Então, assim, ter mais esse insight aí, né, da escolha, de não se prender talvez muito ao autor da canção, mas a mensagem da canção, ela também já traz um olhar para a gente diferente, de a gente focar mais, de fato, no ensino, né, do que nas circunstâncias. Né? É claro que, como o senhor falou, em alguns momentos as circunstâncias elas vão
elas vão ter um certo peso, né, de distração ou de fazer as pessoas focarem mais na circunstância em si do que no cerne ali da canção. Danilo levantou a mão que tem uma pergunta. Opa. Sobre essa relação aí, eu acredito que esse seu comentário, ele já entra um pouco do que eu vou perguntar. Você falou sobre essa questão do crivo, né? Da gente ter esse conhecimento teológico para já levar algo para o pastor um tanto mais ali selecionado já, né? E aí a minha dúvida é com relação a respeito dessa relação entre o líder de música e o pastor, porque e eu gostaria de saber a visão do pastor Marcelo com relação a isso. Como o senhor entende quais seriam os limites da relação do pastor com o líder? Por exemplo, quanta autonomia o líder ele deveria ter e como funcionaria, por exemplo, uma relação de prestação de contas com o pastor da igreja? Perfeito. Danilo, essa é uma pergunta muito importante. E hoje eu posso te dizer que, graças à misericórdia do Senhor, nós podemos, e Gal acredito que vai atestar isso, nós podemos dizer que na nossa igreja nós temos uma coisa alinhada. A gente vai estar sempre tendo que fazer ajuste, não tenha dúvida disso, tá? Mas uma coisa alinhada. Presta atenção. Como eu vou falar até como eu trabalho na Madalena e como eu trabalharei em qualquer outro canto. E, obviamente, eu também estou sempre revendo isso. Por exemplo, existem limites. Eu vou começar do mais simples. Eu não tenho conhecimento técnico para avaliar quem vai entrar para servir nessa área da igreja ou não, certo? Então, assim, tem meu chutômetro, mas eu não me guio por ele. Tecnicamente, isso eu nem interfiro. Passo para Galdino, ele faz a avaliação, ou junta pessoas que possam fazer junto com ele, tal. Bom, teologicamente ou doutrinariamente, isso não foi estabelecido por mim. A igreja tem um sistema de doutrina que não fui eu que estabeleci. Então, eu primeiro estou e preciso estar submisso a ele. Consequentemente, o líder dessa área da vida da igreja tem que estar também. O meu papel nisso é zelar para que o líder, assim como tudo que na igreja passa por isso, caminhe nessa direção. Então, onde é que está a autonomia do líder nesse aspecto? Nesse aspecto, a autonomia dele está em trabalhar dentro do nosso sistema doutrinário. Não é sobre gosto pessoal, tá? Por exemplo, o Gal tem o gosto pessoal dele, eu respeito, mas gosto pessoal não é critério para definir o que vai fazer parte do repertório da igreja ou não. Compreende? Porque certamente tem canções que cantam na igreja hoje que, se fosse Gal, olha, essa daqui eu não sou muito fã dela. E é real, e está tudo bem sobre isso, tá? Agora, o que acontece hoje? Assim, quando chega alguém que procura Gal, o aspecto institucional, testemunho, responsabilidade com a igreja, compromisso com a igreja, pastor, fulano procurou querendo. Eu faço essa avaliação e passo, Gal, do que diz respeito a mim, tá ok, e daí para lá você avalia. Beleza. E aí ele mesmo já citou ali, por exemplo, você foi falar sobre canção. Chega uma canção nova que foi sugerida. Às vezes as pessoas falam comigo, eu mesmo já olho, e se eu acho que está possível, eu falo, fale com o Galdinho, porque dependendo eu já estou ali mesmo. Aí fale para Gal, porque aí tem um aspecto técnico. Lá na igreja nós temos, quer dizer, eu penso em toda a igreja. Se chega para mim primeiro e a parte que me cabe obrigatoriamente de ensino já não está satisfatória, nem passa para ele avaliar a parte técnica. Compreendeu? Quando chega para ele, ele tem a minha confiança de fazer essa avaliação técnica, e como ele mesmo citou aí, como estudioso que vocês têm que ser da palavra de Deus, ele já tem condições de fazer algumas avaliações lá na fonte. Entende? Chegou aqui uma música autocentrada, bicho está escancarado, ou mesmo que não esteja, é dúbio. Ele pode ficar, pastor, olha, essa aqui chegou, mas isso aqui eu não engoli. E a gente chegar à conclusão junto, às vezes são coisas que não estão tão explícitas que as pessoas não atentaram, que ele lá já fez esse filtro. Pode acontecer de algum membro não ficar satisfeito e vir, mas a música eu passei e nunca cantou na igreja. Cara, pode acontecer. Aí a gente vai render porque não cantou.
reafirma aquilo. Se houver uma visão diferente, eu vou chamar, no caso, ninguém legal, Gal, olha isso aqui, para a gente poder conversar. Mas, olha, o pastor precisa entender que para colocar alguém na liderança dessa área, tem que ser alguém que ele confie, tem que ser alguém que mostra maturidade musical e espiritual. Porque, velho, se o pastor quiser controlar tudo isso, primeiro, o cara não vai dar conta, segundo, ele não vai deixar a pessoa trabalhar, e terceiro, a coisa vai ficar mal feita, porque pastor não vai conseguir fazer essa gestão toda. Não é assim uma carta branca para fazer o que quer, mas é uma gestão possível. Sim, isso precisa ser combinado, tá? Eu poderia ter chegado para Gal e falado, Gal, todas as canções que chegarem, você não avalia nada de doutrina, passa para mim. Poderia falar assim, ele ia ter que fazer isso. Passa para mim, eu avalio. Ele fala, eita, pastor, o senhor aprovou esse daqui, mas, olha, tecnicamente não vai funcionar por causa disso. Ou então, pastor, mas e essa questão doutrinária aqui? Pode ser até uma coisa que eu não observei, porque eu não sou dono da verdade, não. Ou então, não, Gal, olha, o sentido é esse, e tal, nós vamos cantar. Mas, a partir do momento que existe esse diálogo, essa clareza, esse entendimento de papéis, de como as coisas funcionam, cara, isso já começa a fluir naturalmente. Como eu disse, de vez em quando a gente tem que sentar, e aí, tá tudo bem, temos que fazer alinhamento e tal, mas, via de regra, se as coisas são estabelecidas antes e o líder de louvor se apresenta como alguém com conteúdo, cara, isso ajuda muito a vida do pastor, até para o cara não ficar lá em cima o tempo inteiro vigiando, entendeu? Porque se tiver que vigiar, é melhor não ter. Beleza, Danilo? Tá respondida a tua pergunta? Perfeito. Muito obrigado. Nossa. Presbítero Bruno aqui também levantou a mão. Graças a Deus, irmãos. Eu fui contemplado já no início aí com a resposta do pastor Marcelo, mas eu queria continuar tirando uma outra dúvida referente ao que foi perguntado pelo Galdino. Lá no Ministério de Música, a gente sempre toca bastante música de Kleber Lucas. E tem um integrante que tem uma dificuldade. E aí a gente fica, vez ou outra, trocando ideias em relação a isso. A gente sabe como está Kleber Lucas no tempo atual, né? Nada que surpreenda. Aí ele fica aquele herege, tal. Aí o meu ponto de vista é esse que eu preciso que os irmãos me digam. Eu entendo que o trabalho que foi feito dele musical até certo ponto é um conteúdo em que ele tinha um compromisso, em que ele era uma pessoa que não tinha escândalo. Então, consequentemente, até ali a gente pode usar aquele conteúdo. Se ele gravar algo hoje, claro que sabendo da situação, a gente não vai adotar, ainda que seja algo interessante, sabe, que o pessoal goste, mas eu entendo assim, eu defendo isso. Até porque, foi o que eu falei, eu fiz. Se a Aline Barros se desvia do caminho hoje, eu pego todo o conteúdo dela e jogo na lata do lixo, Asaf Borba, Ademar de Campos, e olho daqui para frente, ou eu olho toda a história dele até determinado ponto. Então isso é algo que eu sempre defendi, não sei se está certo, mas a minha linha é essa. Ok. Então seria uma pergunta. Tá, eu vou responder isso daí, embora eu acredite que de fato nós já fizemos alguma ponderação aqui na área, fazendo uma colocação aspas da minha área. Eu não sou o cara mais velho, não, mas também não sou o mais novinho, não. Mas eu me lembro de uns anos atrás, alguns de vocês aí devem ter lembrado, pelo menos por pesquisa, do Paripense. Quem era o pregador, quem é que ensinava nesse programa? Vocês se lembram? Não, né? Era Caio Fábio. Reverendo Caio Fábio. Certo. Cara, quem disser que Caio Fábio não foi um homem usado por Deus, bicho, mas ele fez isso, calma. Até porque é o seguinte, quem está aqui nessa reunião e todo mundo que escutar isso aqui depois, quem aqui nunca, não tem nada de vergonhoso na história, inclusive de crente. Então, o que acontece? Nós não podemos desqualificar o que foi feito com base nas escrituras, tá? Com clareza de ensino, porque depois o sujeito se perdeu. Eu não consigo enxergar a vida assim,
Porque quando nós olhamos para a Escritura, a gente não vai ler nada de Paulo. Por quê? Porque o cara era um... Ah, mas depois não, bicho, mas ele falou que Deus tratou a soberba dele com espinho na carne. Então o bicho tinha coisa séria para tratar. Davi, enfim, vários personagens das Escrituras. Se a gente for caminhar nesse crivo, a gente está lascado. Só vai sobrar Jesus mesmo. Compreendeu? Então, agora, humanamente falando, Deus usa mula, meu irmão. Eu não estou aqui querendo parecer, vamos dizer assim, sem critérios. O que eu estou dizendo é que o nosso ponto de partida não é o sujeito, tá? É o que está diante de nós. No caso da música, eu vou só repetir. Poxa, você citou algo, o Cleber Lucas está aí agora, fazendo isso aqui. Fez uma música hoje, bicho, eu vou botar essa música na minha igreja, bicho, espera aí também, eu preciso ter um cuidado, porque neste momento que ele fez agora, mas o que nós já conhecemos, todos esses que você citou, vencedores por Cristo, que a gente já conhece. Cara, nós precisamos ter esse crivo primeiro. Eu não consigo desqualificar todo um trabalho por causa do pecado, porque o pecado, infelizmente, ainda não é a realidade com a qual nós convivemos. Ok. Gente, mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram colocar aí para o pastor? Temos alguns minutinhos. Helson, Douglas, Aridelson. Graça e paz, irmãos. Bem. Estão me ouvindo? Sim. Primeiro, desculpem pelo atraso, é que eu me envolvi aqui em algumas demandas de casa e terminei que perdi a hora e aí entrei atrasado, mas é um prazer estar aqui com vocês. Pastor Marcelo e os irmãos, eu queria fazer uma pergunta com relação a uma música de Aline Barros que a gente canta lá na igreja e que eu já ouvi um outro pastor que também é ministro de louvor falar sobre uma palavra que tem na música que ela não tá certa teologicamente dentro do contexto. E, para ser mais exato, deixa eu ir direto para a letra da música, porque aí fica melhor para vocês me entenderem. A música é Digno é o Senhor, de Aline Barros. O que acontece? Ela começa dizendo assim: graças te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Basta isso. O que esse pastor e líder de louvor me falou na análise que ele fez da música foi o seguinte, que a palavra pai, quando ela diz graças te dou, Pai, ele disse que pai está errado, porque quem pagou o preço, quem se sacrificou, quem nos comprou e quem é ungido do Senhor é Jesus. A gente sabe que Jesus é Deus, então aí vai a explicação dele, Jesus é Deus. Mas nesse momento, quando ele fala Pai, na letra da música, não sei se a autora da música foi a própria Aline Barros, foi uma outra pessoa, mas o que ele colocou é que a palavra que se deveria usar aí seria ou Jesus, porque a música inteira ela fala da pessoa de Jesus, ou Senhor, falando de Jesus, porque dando continuidade, se a gente for ler todo o restante da música, ela fala sobre o sacrifício de Jesus. Pelos cravos em tuas mãos, graças te dou ao meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Aí, digno ao Senhor, sobre o trono está, soberano, criador, aí tá levando Jesus, igualando Jesus com a pessoa do Pai, né? Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu. Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou, digno ao Senhor. Ou seja, o que ele quis dizer é que a música inteira ela está falando de Jesus. Então, a palavra Pai, lá no começo, na primeira frase, está errada. Aí eu queria saber a sua opinião, pastor Marcelo, a respeito disso. Antes do senhor dar a opinião, deixa eu só fazer uma observação. Pode fazer. Ari, essa música é uma tradução. Ela foi composta por Darlene Zschech, né, do Hillsong. Sim. E a música, na letra original, essa primeira linha, ela é Thank you for the cross, Lord. A palavra é Senhor. Então, o erro, na verdade, ele é de tradução. Sim. Ele não há erro teológico na letra original, porque a palavra é Senhor. Então, Sim. Senhor pode ser aplicado para Cristo. Tanto é que todo o restante da música ele fala sobre o sacrifício de Cristo. Isso. Então,
o erro não está exatamente na canção, tá? Na pessoa que traduziu. Escolheu pai porque pegava melhor na métrica, mas aí ignorou todo esse contexto que você trouxe, que faz sentido, porque é uma canção sobre, né, o filho e não sobre o pai, e a gente entra na questão da trindade, mas talvez, como é uma tradução, e tradução ela fica um pouco mais aberta, né, para isso, se ela canta na igreja, de vocês pegarem esse pai e trocarem por uma outra palavra que de fato aponte, né, para Cristo, né, o Deus Filho. Perfeito, Isso, muito obrigado. Só corrigindo, pastor Marcelo, desculpe. Eu falei que ele tinha comentado que era um erro teológico. Corrigindo a minha fala, não foi um erro teológico. Ele disse que a palavra pai, ela não era a palavra certa para estar. E é exatamente o que Gal acabou de dizer aí, né? Que eu posso usar Jesus ou Senhor, ela foi colocada para ficar mais fácil de cantar, né? Pastor Marcelo, desculpe. Não, eu penso que é o seguinte, em termos de técnicos, nós já temos um esclarecimento para isso. Foi uma tradução que não observou o quê? O ensino. É igual outro dia eu estava conversando com um seminarista. O cara, vou orar. Aí, Senhor Jesus, muito obrigado por isso, não sei o quê, e que o Senhor nos ajude, que o Senhor não sei o quê. Em nome de Jesus, peraí. Que confusão é essa? Está entendendo? Inclusive, essa canção, ela, para a gente, pode dirigir a Jesus e falar com ele, beleza. Agora, a oração é a Deus Pai, por em nome de Jesus, por intermédio do Espírito Santo. E às vezes fica aquela confusão que a gente precisa corrigir. Se nós estivéssemos falando de uma música que, aspas, nossa, e não de uma tradução, nós temos um problema teológico. Claro, se esse fosse o caso, não cabe para cantarmos na igreja. Não é nossa, não é igreja nenhuma. Porque com a nossa responsabilidade de ensino, como é que eu vou falar que o pai morreu na cruz? Não há possibilidade. Mas com o esclarecimento feito aí, fico duas coisas importantes. Uma, observar com muito cuidado as traduções, porque às vezes a turma não é fiel ao que foi pensado pelo ator. E outro, nós excluirmos traduções que não são coerentes com o ensino bíblico. Ok, muito obrigado. Mais alguma pergunta, Heldson? Licença, rapidinho. Então aí a gente aprende que a gente deve dar uma palavra, a gente não vai ignorar a música. A gente pode ajustar uma palavra, porque tem muitas músicas que a gente deve dar um trecho, a gente acaba não tocando, digamos. Então a gente tem essa liberdade de, opa, isso aqui tá incoerente, a gente faz o ajuste e vida que segue, não é isso? Bruno, quanto a isso eu tenho uma ressalva. Quando a gente considera tradução, ok, porque aí uma tradução ela é uma movimentação um pouco mais livre. Entendi. Mas se a gente for pensar, por exemplo, numa canção que de fato foi escrita em português, a gente tem que levar em consideração que aquela música ela é propriedade intelectual de alguém. Então, se a gente pega uma música de um cara, né, que ele escreveu na nossa língua, seguindo ali uma linha doutrinária diferente, e a gente vai pegar, não, eu vou mudar isso aqui porque eu não gostei disso aqui. Não, a gente converte a música para poder cantar. A nossa filosofia lá, e Dal está falando isso, porque é o seguinte, ou a gente canta a música do jeito que ela é, ou a gente não canta. Estou falando no caso de música nossa aqui. Tradução já está clara aí, meu irmão. A tradução foi mal feita. A gente corrige a tradução. Mas música nossa, não dá para... Eu também... Nem assim, a título de direito autoral, nós não temos essa prerrogativa. Ok. Beleza? Então, assim, não é qualquer música. A gente precisa ver isso também, porque até entra em questão legal mesmo, né? A gente está mexendo numa propriedade que não é nossa. Sim. Entendi. Heldson, irmão Douglas, alguma pergunta, alguma ponderação? Não, realmente a gente tinha... Boa noite, pessoal. Eu tinha uma dúvida muito grande quanto essa questão das músicas, né? Por conta do cantor, né, em si. Mas realmente, se a gente for parar para pensar, sempre que a gente for escolher uma música, a vida do cantor, a gente vai perder aí muito tempo, porque a gente sabe que nós temos a natureza pecaminosa, né? Eu acredito que avaliar pela letra, né, pelo que a música quer passar, seria muito mais interessante. Mas até então eu iria por essa linha também, pela questão do cantor. Por exemplo, eu evitava muito cantar música aqui de Kleber Lucas aqui na igreja.
Então, realmente, hoje a gente já traz uma perspectiva diferente, um aprendizado diferente, muito importante também. Só lembrando, Helderson, que toda essa parte de música, ela precisa estar submissa ali à liderança do pastor da igreja. Então, se de repente o pastor da igreja, ele acha que... Ele conhece o rebanho dele, né? Então, assim, se ele acha que por bem, não, veja, vão tirar essas músicas aqui, essa, porque, pelo que eu vejo, eu acredito que não vai ser legal para nossa igreja, não vai ter um resultado bom, vai atrapalhar mais do que ajudar, a gente tira. Então, todas essas decisões da gente, elas precisam ser, de fato, ali, validadas pelo pastor da igreja, tá? Tudo isso que a gente trouxer, tudo que a gente trouxer de sugestão, de toca, não toca, isso aí tem que estar tudo sempre muito alinhado com o pastor da igreja. Isso, a gente teve até uma reunião na semana passada conversando justamente sobre isso, sobre as sugestões que a gente está sempre na segunda-feira, né? Quais músicas a gente vai tocar na semana, porque a gente já se prepara em casa para chegar no ensaio na sexta, tudo ok. Mas eu sempre ressalvo isso com o pessoal, é importante a gente passar essa música para o pastor. Hoje a gente tem esse processo. A gente coloca lá no grupo, né, as sugestões, eu faço essa análise das músicas e passo para o pastor dá o aval final. E acaba até, às vezes a gente toca 4 músicas, o pastor troca 2 músicas ali, uma música por semana, que talvez não se encaixem, talvez principalmente porque música focada muito na gente mesmo, né? Então, assim, a gente tem sempre bastante esse cuidado. E no final, o pastor Rafael que dá esse aval das músicas sempre. Deixa eu fazer uma ponderação sobre isso daí. Olha só, se vocês puderem, eu sei que dá trabalho isso, tá? Mas se vocês puderem ir trabalhando para que todo o repertório seja revisado, o grupo da Igreja de Música tem lá 30, 40, 50 músicas que já foram revisadas, aí vocês estão trabalhando dentro dela. O que chegar de novo é que vai ser avaliado. Porque se tiver que fazer essa avaliação toda semana, é um desgaste e, às vezes, uma perda de tempo muito grande. Compreendeu? Então, minha sugestão é que vocês... Poxa, isso aqui já está no repertório, o pastor já viu, já está ok aqui com o líder, ele está trabalhando dentro disso. Porque quando chega, por exemplo, próximo domingo, poxa, vai pregar o quê? Qual é a temática da pregação? A gente vai construir a liturgia. O nosso grupo aqui, Gal delegou isso para alguns, já chega e pega a liturgia. Pastor, a liturgia, qual é a temática que vai ser pregada? Porque aí as músicas são escolhidas dentro da proposta temática, vamos dizer assim, da mensagem, da exposição, mas de um repertório que já foi avaliado. Isso facilita, entendeu? Perfeito, pastor. Ok. Pela Douglas. Tiago, eu quero aqui agradecer pelo momento aí de aprendizado. O pastor Marcelo está trazendo aqui para a gente aqui conhecimento, experiência, né? E direcionamento, né? E, assim, nesse tempo de caminhada, pessoal, eu tenho percebido que a gente vem, assim, herdando de muitos anos atrás essa questão da multiforme musicalidade, né? A igreja, ela tem entoado cânticos e hinos de diversas denominações, né? A gente vê isso que não é de agora. A gente parece que herdou essa cultura de sempre retransmitir canções de outros ministérios e tudo. E eu não sei se os irmãos já tiveram essa reflexão. Parece que nos falta um pouco de identidade, né? Aquilo que é feito por nós, né? E assim, a gente vem se desafiando dia após dia para trazer, né, aquela música que seja fiel às Escrituras, que seja fiel à palavra do Senhor, e assim a igreja ela entender biblicamente o sentido da adoração. E muitas vezes por algum descuido, né, a gente comete erros de entoar cânticos, né, de outras correntes, outros pensamentos, mas não desprezando, né, o trabalho que foi feito, né, fonográfico, enfim. Mas a minha palavra é mais assim, de incentivo, e o pastor Marcelo pode até me ajudar assim. O que é que o pastor tem notado com relação a que caminho a nossa música ela tá sendo conduzida, né? Do jeito que está, qual é a perspectiva, né? Os cuidados que devemos ter. E assim, qual o conselho que o senhor daria, né, para ministérios assim que estão passando por uma fase diferente, né? Está assim, a faixa etária está mudando,
aqueles que eram tão envolvidos hoje estão tomando outros destinos, jovens que não se interessam de estarem na igreja e a gente poder contar com esses jovens. Parece que a música não tem sido assim uma ferramenta que possa estar atraindo, vamos dizer assim. Mas assim, qual o conselho que o pastor assim possa nos dar e a vivência que o senhor tem tido na Igreja da Madalena com relação a manter o trabalho, né? Incentivar, né? Dar uma palavra, principalmente para dar também uma orientação aos líderes, né? Na caminhada. Qual tem sido esses desafios, pastor Marcelo? Meu irmão, olha só, tem muita coisa nas suas perguntas, que foram algumas aí, né? Eu vou tentar me deter essa parte final, porque na parte primeira, por exemplo, que caminhos que estamos indo? Olha, a nossa igreja, nacionalmente falando, não tem vamos dizer assim, uma direção claramente definida em termos de música, que eu quero dizer. Direção que eu falo assim, nós vamos caminhar. Você não entra hoje numa igreja presbiteriana aqui, no Recife, e fecha os olhos assim, por exemplo, na hora a louvor com a música, você escuta, você vai entrar numa outra. Lá em Minas Gerais, você não consegue pensar, eu estou na igreja presbiteriana, porque nós não temos essa identidade, que eu estou falando assim, de, poxa, nós cantamos só isso daqui, ou essas são músicas produzidas por nós não temos isso, tá? Então, eu não saberia te dizer que caminho estamos tomando. Nós estamos tentando partir, assim, por exemplo, do nosso presbitério agora com esse movimento, contando com o Gal, quando a gente passa e tal, tentando partilhar princípios que norteiam. Até porque a gente tem que respeitar a particularidade das igrejas, locais, tem uma série de fatores nisso aí. Mas no que diz respeito ao grupo, nós precisamos nos lembrar que, para além de cuidar da parte técnica e exigir preparação e ensaio, nós temos que cuidar do coração das pessoas. Porque nós estamos falando de Bíblia, nós estamos falando de ensino. O ponto de partida de que essa área é uma área de ensino, eu vou sempre bater nesse ponto, isso muda. Eu tenho o privilégio de receber em gabinete muita gente que atua nessa área da vida da igreja. Tá? Galdino tem a oportunidade de conversar com muitos do grupo na particularidade, às vezes recebe em casa. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: na liderança, nós temos que nos preocupar, para além da performance, com o pastoreio. Tá, meu irmão? É o pastoreio, porque às vezes o cara é um monstro tocando, mas o cara está sendo atraído pelas coisas do mundo, da carne. Às vezes o cara está desanimado por problemas em casa. Quando a gente se preocupa com o pastoreio, isso é um trabalho partilhado, viu? É o líder e o pastor. Tem coisas que vai chegar para o pastor, tem coisas que não. Mas esse trabalho é um trabalho conjunto. Lembre-se, é ensino, é cuidado pastoral. Então, minha orientação é, por exemplo, sempre que possível, ter oportunidades de instrução, de devocional, percebendo uma situação especial, conversa particular com um casal, para que você possa trazer essa pessoa para essa relação de comunhão à luz da palavra de Deus, para se refletir no ministério. Porque se a gente não tiver esse entendimento de que esse é um trabalho pastoral, no sentido de ter cuidado à luz das Escrituras, nós vamos nos deter ao técnico exclusivamente e a gente acaba não atingindo o objetivo desse serviço na vida da igreja, entendeu? Só completando aqui, respondendo parte da tua pergunta também, Douglas, a respeito dos mais novos, né, dessa falta de interesse. Algumas pessoas de outras igrejas têm me procurado com enfrentando esse mesmo problema, né? E eu acho que tudo começa dentro de casa, na verdade. Se dentro de casa a criança ela não tem estímulo para música, né? Se ela não tem esse tipo de direcionamento, se ela demonstra um estímulo, um interesse pela música, mas esse interesse ele não é alimentado, em algum momento ele vai morrer. É como uma planta. Se não for regado ali, não for cuidado, ela vai murchar, vai acabar. Né? A gente tem lá na igreja a bênção e o privilégio de ser uma igreja que é muito musical. É uma igreja que canta muito, é uma igreja que tem grupos, né, que tocam, tem muita gente que toca, que canta, tem o coro, a gente tem um pastor que gosta de música, então isso é importante, né? Então tudo isso contribui para que acabou o culto, os meninos estão ali, catucando piano, mexendo na bateria, mexendo nos instrumentos, já desenvolvendo um interesse, sabe? Mesmo que eles estejam ali só correndo pelo meio dos instrumentos, mas eles estão tendo uma vivência ali
com aquela situação, com aquele cenário, né? Eles ouviram a música, eles ouviram como a gente toca, eles ouviram como a gente canta, né? Se os pais botam música para ouvir em casa, tá levando para o colégio, botam uma música no carro, então tudo isso parece besteira, né? Mas vai criando ali neles também esse senso de, poxa, a música pertence ao nosso contexto, a música ela pertence à nossa história enquanto igreja. Ela não é só uma coisa acessória da vida, ela faz parte de quem a gente é enquanto igreja. Se a gente for olhar na Bíblia, a música está sempre presente em vários momentos da vida do povo de Deus. Seja um momento de festa, seja um momento de batalha, tem instrumento, tem música, tem gente cantando. Então, assim, a música faz parte de quem a gente é como cristão também. Então, se a gente não alimenta essa ideia na cabeça das crianças, né, eles vão ser adolescentes desinteressados pela música. E aí, daqui no médio e longo prazo, a gente não vai ter mais quem toque. Né? A gente vai ficar velho, a gente vai partir dessa para a glória e quem vai continuar o trabalho, se isso não for, né, mantido. Então a gente precisa ter essa consciência mesmo de que não é esperar que eles tenham a iniciativa de ter um interesse. É no mínimo de interesse que demonstram a gente, opa, vem para cá. Perfeito, sabe? Perfeito. Sem contar, Gal e irmãos, a oportunidade que a gente tem de ensino com a música. Aqui em casa, graças a Deus, todo mundo gosta muito. Aí a gente já começa, já há algum tempo, né, provocar. Tem uma música aí do, eu não sei se, eu não lembro qual do grupo desse de criança, que canta assim, todo mundo é irmão, sei o quê. Aí, essa música, quando ela tá num grupo de músicas lá, quando passa assim, eu tenho o meu mais novo, que já fazia isso com os mais velhos, fala assim, por que essa música não? Aí ele fala, ué, mas não é todo mundo irmão, não. Não é não, é? Não. Só aqueles que foram escolhidos. Está entendendo? Então, o que a gente faz? A gente aproveita para ensinar. E, ao mesmo tempo, aquilo vai introjetando nele. Começa a escutar. Hoje entra no carro, a briga é para ver quem vai escolher o que vai tocar. Entendeu? Não, eu já escolho, eu já escolho. E isso que Gal está dizendo, a gente vê isso lá na igreja, sexta-feira, Gal acompanha isso. Nós temos lá adolescentes que quem toca na quarta-feira, na sexta-feira, são adolescentes. Entendeu? E aí a gente vai pegando esses meninos, daqui a pouco inserindo no outro grupo, né, Gal? E esse incentivo, esse ensino, esse investimento, ele precisa ser constante, porque as pessoas têm ciclos, e essa é uma estratégia muito importante. Gente, vou aproveitar aqui já para encerrar, a gente já passou aqui do horário que eu tinha proposto, mas quero mais uma vez agradecer aos que conseguiram chegar. Bênção, vai ser bênção, tenho certeza que vai ser bênção caminhar com vocês aí durante esse ano, os encontros que a gente vai ter ainda. Temos muitas temáticas, muitos pastores convidados aí para compartilhar com a gente. Agradecer ao pastor Marcelo por estar aí com a gente, compartilhar essas ideias, compartilhar essas palavras. O grupo continua aberto, surgiu mais algum questionamento, alguma coisa. Até se você quiser direcionar mesmo ao pastor Marcelo, manda lá no grupo, eu encaminho para ele, assim que eu tiver uma resposta, dou a devolutiva. O canal continua aberto. Tá? Então a intenção é que a gente caminhe junto mesmo para se ajudar naquilo que a gente tiver de dificuldade, de dúvida. A gente está precisando de umas músicas para, né, renovar o repertório. O que é que vocês já tocam lá na Madalena? O que é que já tem lá de validado pelo pastor? Manda para a gente avaliar aqui também, tudo mais e tal. Seguimos como um canal aberto aqui, tá? Para a gente se ajudar e se apoiar mutuamente. Tá? Eu queria finalizar esse momento com oração. O pastor quer falar alguma coisa antes? Rapidinho. Eu só quero manifestar mais uma vez a minha alegria por nós estarmos movimentando isso no presbitério. E agora falando como presidente do presbitério, pela graça de Deus, o que o nosso presbitério puder fazer para investir nisso, nós vamos fazer. Porque, entenda, não é só porque Gal é um cara que eu gosto, que trabalha comigo, não é por isso. É isso também, é claro, isso facilita a minha vida porque eu sei onde a gente está investindo. Mas eu estou falando pelo seguinte, nós estamos investindo no ensino, no fortalecimento da fé das igrejas do nosso presbitério. E a música é um instrumento para isso. Como o contrário também, viu? Se nós não investirmos nisso, nós vamos ter gente rasa, gente egoísta. Então, aproveitem essas oportunidades e o que nós pudermos fazer, nós vamos fazer. Viu? O Senhor nos abençoe. Bênção. Danilo, tu pode fazer essa última oração para a gente? Danilo, acho que teu áudio está fechado. Tá.
Tô conseguindo te ouvir, não. Não, eu tô vendo tua boca mexer. Ele sumiu aqui o símbolozinho, mas eu não tô conseguindo ouvir tua voz. A gente não vai poder concordar com você, não, Danilo. Porque a gente não ouvir. Eu acho que ele vai entrar de novo, ele vai entrar de novo. Deixa eu ver se resolve aqui. Agora, vamos lá, vamos ver se agora vai funcionar. Gente, consegue me ouvir agora? Agora! Sim. Não entendi o que houve, tava, só desbloqueei o microfone e não estava mais pegando. Tecnologia, meu irmão. Tecnologia faz essas coisas. Se fosse outra igreja, era o Mas é inimigo. por isso que é Mas vamos lá. bom, por isso que é bom ouvir de cara a cara. Oremos, Senhor meu Deus, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Nós sabemos que nós não somos dignos, ó Pai, de tamanha graça, de poder servir a Tua igreja, Senhor, através da música, poder servir, Senhor, te louvando através da música, ensinando através da música. Ser misericordioso conosco, ó Deus, para que nós possamos escolher com sabedoria os louvores, para que nós saibamos respeitar a autoridade do nosso pastor e agir junto com ele, Senhor, para a edificação do teu corpo, e que possamos juntos, ó Pai, estar sendo usados por ti para o louvor da tua glória. É isso que nós te pedimos, abençoa a nossa noite, nos dá um bom descanso. Em nome de Jesus, amém. 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 Pensa, gente. Deus abençoe vocês. Amém, irmãos. Obrigado. Valeu, gente. Um abraço na Tamo paz de junto. Jesus. Amém. Tchau. Tchau. Um abraço a todos. Tchau, Boa tchau. noite. Deus Até mais. abençoe. Deus abençoe. Amém.